Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Flash Score Podcast. É o primeiro de fevereiro. Já devem ter reparado que estamos com uma frequência um pouco mais baixa, 2 episódios por mês. É isto agora nesse arranque de época, mas lá para março a gente volta com as edições semanais. Não é por termos menos que temos menos qualidade, porque hoje temos um episódio que tem uma entrevista exclusiva a Tiago Volpi, o goleiro, antigo goleiro do São Paulo, agora joga no Toluca, no México, já há cerca de 2 épocas e meia. É treinado pelo português Renato Paiva, que foi técnico do Bahia. Nós estivemos no México, a Flash Score esteve no México, em Toluca, e entrevistou lá no centro de treino do clube mexicano o guardião Tiago Volpi. Vamos também falar de um fim de semana bem agitado. Há 4 jogos grandes, poder-se-á dizer 4 clássicos do futebol brasileiro, e comigo para falar, analisar, lançarmos os números desses 4 jogos grandes do final de semana está o Eduardo Gerac. Olá, Eduardo. É um fim de semana recheado, não faltam motivos de interesse para este fim de semana, todos os jogos com transmissão aqui na Flash Score. Olá, Eduardo. Olá, Ricardo. Olá, todo mundo que nos acompanha aqui na Flash Score, né, no nosso podcast, que, como você disse, tem muita qualidade. E sem dúvida, Ricardo, tem jogos muito interessantes e também já dá para prever alguma coisa aí de complicação para agendas de alguns clubes, porque a semana que vem a gente já começa, né, os times brasileiros na Libertadores e tem também a Recopa, né, onde o Fluminense vai atuar. Mas já lá vamos a esses 4 jogos e podemos desde já adiantar que vamos destacar Vitória Bahia, Botafogo, Vasco e Palmeiras Corinthians, essas 3 partidas de domingo, e o jogo de sábado, o São Paulo, Red Bull Bragantino. Até discutíamos há pouco se já seria um clássico. Ora, o Red Bull Bragantino, já entrou com força no futebol brasileiro, sem dúvida, e a época passada conseguiu uma classificação muito, muito honrosa. Um belo trabalho de Pedro Caixinha. Já lá vamos a esses 4 jogos, porque antes a tal entrevista a Tiago Volpi. A Flash Score esteve no México, falou com o goleiro do Toluca, ele que foi figura do São Paulo, figura de destaque durante algum tempo, depois acabou por sair com alguma polémica, debaixo de polémica, depois de alguns jogos que não lhe correram tão bem. Tiago Volpi fala muito sobre isso. Aliás, ele fala pela primeira vez abertamente sobre a sua saída do São Paulo, sobre o que sofreu, porque sofreu literalmente ameaças durante essa altura, um período bastante conturbado. E Tiago Volpi acaba também por fazer um balanço de como é jogar no México, da Liga Mexicana, de pressão que os jogadores sofrem no Brasil. É uma conversa bastante interessante também sobre esse ponto de vista, do lado psicológico, do que sofrem os jogadores, também técnicos e dirigentes. Tiago Volpi abre o coração nesta entrevista. Flash Score esteve lá no México, fomos lá conversar com Tiago Volpi. Eu acho que primeiro de muita felicidade, né? Eu sempre deixei muito claro o quanto eu era feliz aqui no México, né? Eu tinha passado 4 anos no Querétaro. Em 2018, dezembro de 2018, eu tomo a decisão de talvez ter o desafio mais importante da minha carreira, que é ser goleiro do São Paulo. Vivo essa experiência maravilhosa por 3 anos e meio, mas sempre com aquele desejo de um dia ter a oportunidade de voltar para o México. E então, quando aconteceu o convite em maio de 2022, eu não tive dúvida nenhuma em voltar, porque aqui é um lugar onde eu me sinto bem, onde a minha família se sente bem, e somos muito felizes aqui. A pressão é menor e isso ajuda você a lidar de outra forma? É mesmo o ambiente e as pessoas? A Liga Mexicana combina consigo? O que é que faz a diferença? Eu acho que a Liga, o que me chama muita atenção é o nível. Talvez em outros países não se veja tanto a Liga Mexicana, mas o nível é de igual para igual com o futebol brasileiro. E eu não falo isso da boca para fora, eu acho que os números comprovam isso. A gente pode pegar 2 anos atrás uma semifinal de Mundial de Clubes onde jogaram Palmeiras e Tigres, onde o Tigres ganha do Palmeiras, que tinha um timaço na época, e ganha com uma certa superioridade, né? Então acho que isso mostra uma boa diferença, ou uma diferença até igual de nível técnico entre a Liga Mexicana e a Liga Brasileira. Então, quanto a nível de liga, eu vejo as duas muito próximas. E todo mundo sabe hoje que a Liga Brasileira é uma das mais fortes que tem. E a questão da pressão,
eu acho que aqui existe uma pressão também, mas diferente da pressão do Brasil. Eu acho que o Brasil hoje é, de certa forma, emocionalmente insustentável a pressão que se tem lá. Porque hoje a gente não se fala só de futebol, a gente não se fala só do resultado esportivo. A gente se fala da vida pessoal, onde jogador recebe ameaça de morte, onde jogador, se o time perde, não pode sair na rua. Então chega um ponto que a gente, ou no meu caso, por exemplo, já estava perdendo essa vontade de jogar, de desfrutar o jogo por tamanha pressão, porque é uma pressão que ela sai do ambiente das quatro linhas, né? Ela extravasa e isso não sou eu que estou dizendo. Eu acho que isso a gente pode pegar 99% dos jogadores, sejam brasileiros ou estrangeiros que passam pelo Brasil, tem essa queixa, né? Onde aqui a gente tem a pressão normal que se tem que ter, o futebol tem que ter a pressão, mas uma pressão normal dentro daquilo que se pode exercer. Não ao ponto de tu não poder sair na rua, muitas vezes sendo ameaçado de morte, como passa no Brasil com diversos jogadores. Você sofreu isso, não é? No São Paulo, o seu final de São Paulo acaba por ser muito marcado por uma pressão muito forte sobre a sua pessoa. É isso. Há um limite que se ultrapassa. O futebol brasileiro está num ponto em que realmente há um limite, seja técnico, seja dirigente, seja jogador, vai-se do 8 ao 80 em 10 segundos. Vai muito rápido, né? Vai muito rápido. Como tu comentou, eu passei por essa situação, eu vivi na pele, então por isso que eu tenho essa autoridade para falar, porque eu vivenciei isso, né? Não é que eu escutei ou eu vi falar de amigos, não, eu passei isso. Em 3 anos e meio no Brasil, de 2 anos e meio de ser considerado um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, por diversas vezes estar perto de ir para a seleção. Eu vivi o último ano e mais os últimos 6 meses de uma forma muito turbulenta, de uma forma onde eu não tinha mais vida pessoal, não era nem mais só a vida profissional, mas era a vida pessoal. Eu não podia sair na rua, até mesmo dentro do condomínio onde eu morava, recebia no condomínio não ameaças, mas críticas muito pesadas com a minha família, com os meus filhos. Então é isso que eu te digo que extravasa e às vezes não é nem por uma sequência negativa, por causa de 1, 2 jogos, né? A minha situação específica foram 3 jogos consecutivos, um atrás do outro, que acarretou em eliminações e depois a situação ficou insustentável, porque a vida pessoal já começou a pesar, a profissional, tudo que eu fazia depois de ter errado naqueles jogos já não contava mais. Eu poderia fazer o melhor jogo do mundo, que eu fiquei marcado pelo que tinha acontecido. Então eu disse, é hora de ir embora. Não adianta eu tentar reverter uma situação que para as pessoas é irreversível, porque mesmo depois dos erros que aconteceram, que a gente foi eliminado, voltei a ter boas atuações, voltei a ter atuações de destaque, mas já não contava para as pessoas, para a torcida, para a imprensa, já não valia de nada. Então é por isso que eu resolvo vir embora e aceitar vir de volta para o país que sempre me recebeu de braços abertos e onde sempre me respeitou muito. Só mesmo para encerrarmos esta questão, chegou a receber ameaças mesmo, ameaças físicas à sua integridade, ameaças de morte, ameaças à sua família? Por rede social a gente recebia muitas ameaças, eu nunca quis fazer público, nunca quis expor para não causar uma confusão ainda maior. Mas sim recebia, houve uma questão até de um jogo que a gente estava indo jogar, faltando poucas rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro de 2021, onde a gente era líder do Campeonato Brasileiro e perdemos a liderança, onde o nosso ônibus foi atacado por bombas caseiras. Então a gente estava chegando já no estádio, jogaram bombas no ônibus, pedra. Então é uma situação que tu diz,
Cara, eu tô indo trabalhar e aí, então essa foi uma das situações assim que mais me marcou e que mais fez eu perder essa vontade de estar no Brasil, sabe? Porque ali para mim foi algo assim, a gota da água, onde eu disse, cara, não dá. Me jogaram uma bomba, literalmente uma bomba no nosso ônibus. Então é complicado. E é lógico, é muito lindo também quando se está num momento bom. Eu acho que seria muito injusto eu estar falando só das coisas ruins que acontecem, de toda essa pressão, porque também pelo outro lado, quando se conquistam coisas, quando você está bem, é uma satisfação enorme, porque o Brasil é um país apaixonadíssimo pelo futebol. E o São Paulo é um clube gigante, é um clube maravilhoso, então viver essa parte boa do clube foi algo único também na minha carreira. Mas no final, quando a gente bota na balança e faz um peso das situações, o lado negativo acaba pesando mais que o lado positivo. Aqui você tem sido destaque, desde que em 2022 vem para o Toluca, as suas épocas têm corrido muito bem, e este ano está com um técnico europeu, uma equipa técnica maioritariamente europeia. Como é que tem sido trabalhar com o Renato Paiva? Primeiro, uma satisfação enorme, porque eu sempre tive a vontade de jogar na Europa na minha carreira. Nunca tive perto algumas vezes, nunca pude concretizar esse sonho, mas hoje eu tenho um treinador de nível europeu, a Europa veio até mim. E eu tenho uma relação maravilhosa com ele, desde o primeiro dia sempre me tratou muito bem. Acho que a cada dia que passa tenho aprendido cada vez mais, não só a parte tática, né, a parte coletiva do jogo, mas também a parte humana do Renato, que é um ser humano incrível, que está pensando sempre em nós jogadores, no nosso bem-estar, no nosso bem em melhorar como esportista e ao final de contas isso também te gera uma satisfação pessoal muito grande. Então estou muito feliz com a chegada dele, com a comissão técnica dele, e espero que a gente possa conseguir frutos grandes e esses frutos grandes são os títulos. Ele é um adepto do futebol apoiado, sair a jogar, o que exige muito aos seus goleiros. Como é que está a ser esse desafio? Você já tem na sua característica também sair bem a jogar, não é? Mas tem sido um treino específico? Como é que tem sido essa parte? A gente tem os treinos específicos, mas particularmente é uma situação que eu adoro. Eu acho que o meu sonho era jogar na linha, não era nem ser goleiro. Então, trabalhar com treinadores que gostam de priorizar essa parte da saída de bola, onde o guarda-redes é muito participativo com os pés, é algo que me encanta. A gente teve propriamente aqui o Nacho Ambriz também, que também gostava muito. No Brasil, trabalhei 2 anos com o Fernando Diniz, que também adora esse tipo de jogo apoiado com o goleiro. Então tá tudo dominado, tá em casa e estou feliz com esse estilo de trabalho do Renato. Eu confesso que não sei se no Brasil você já trazia essa marca, mas aqui, pelo menos no México, você tornou-se um marcador de penaltis exímio, para quem não tenha acompanhado tanto. Como é que começou o Thiago Volpi, marcador de penalti? Bom, o Thiago Volpi, batedor de pênalti, sempre teve esse feeling, esse desejo desde as categorias de base, né? Eu já treinava desde a minha época de São José, de Fluminense, eu sempre gostei de treinar essa parte dos pênaltis, e tudo começou no Querétaro, né? Quando a gente ficou campeão de Copa, a gente acabou indo para 2 disputas de pênalti, uma contra o Toluca na semifinal e contra o Chivas, e eu acabei batendo nessas 2 finais. E desde aí, sempre que tinha alguma decisão de pênalti, eu sempre estava... O primeiro pênalti profissional que você bateu foi nessa final logo? Foi na semifinal contra o Toluca de Copa em 2016, em novembro de 2016. E depois executei no São Paulo também, em disputas de pênaltis. E aqui, quando eu cheguei aqui no Toluca, segui com essa rotina de treinar junto com os atacantes. E eu me lembro que no primeiro torneio, os batedores oficiais eram o Léo Fernandes e o Camilo Sanvezo. E no jogo contra o Santos Laguna, em Liguira, a gente estava empatado 3-3.
e deu pênalti no último minuto. Então eu olhei para o campo, vi que os dois não estavam e disse, eu acho que está na hora de assumir essa responsabilidade. Eu sou, junto com eles, o que treina os pênaltis, eu vou, estava bem, estava com confiança para bater. Bati, fiz o gol, classificamos para a semifinal. E aí as coisas começaram a acontecer de uma forma natural. O grupo foi dando a confiança, o treinador na época foi dando a confiança também. E leva pelo menos 5 golos pelo Toluca. Não, com o Toluca são, em liga são 10 ou 11, não, são 10, se eu não me engano são 10 gols em liga com o Toluca. E 3 na Leagues Cup, o torneio novo que começou semestre passado nos Estados Unidos. Então são 13, são 13, quase 15, quase 15. Vamos por essa marca aí. Exato, é melhor. É bom recuarmos essa apertura 2016, porque você defende 2 pénaltis e marca 1, pelo menos. Como é que muda o chip tão rápido, não é? Porque você tem que estar a defender numa decisão, não é num jogo corrido, é numa decisão por pénaltis, você está a defende 2 e de repente passa para o outro lado. Como é que muda o chip na sua cabeça? Como é que você... Eu acho que foi tudo de uma forma muito automática, assim, eu já tinha o fato de eu gostar de assumir esse tipo de responsabilidade. E aquele dia da final são daquelas noites mágicas, porque o jogo vai para os pênaltis, mas durante os 90 minutos eu também tinha feito um grandíssimo jogo. E são aqueles dias que a tua confiança está lá em cima, está no top. E depois de defender 2 pênaltis já, eu não digo ego, porque o ego é uma palavra muito forte, mas tu tá grande, tu tá com a moral lá em cima, tu tá com a confiança lá em cima, então eu tinha certeza de que ia bater e ia fazer aquele gol na final, né? Então eu acho que tudo é uma questão automática de confiança, do momento, dos treinamentos e tu nem pensa muito, tu só reaciona na hora. Tiago, a gente já falou um pouco. Há algum, se não um grande desconhecimento da Liga Mexicana, não é? As pessoas não têm a ideia que é fácil chegar a um estádio como o do Toluca e ter 30 mil pessoas num ambiente com torcida organizada, um ambiente de jogo grande, não é? De estádio grande, clube grande, jogo grande, 30 mil pessoas a puxarem. Você, quando chegou aos 24 anos, salvo erro aqui, surpreendeu o nível da Liga Mexicana? De certa forma sim, porque eu não conhecia, né? No começo eu fiquei muito receoso quando eu recebi a proposta, e eu era muito jovem, estava em uma projeção muito grande da minha carreira. Do Figueirense, inclusive na época com possibilidade de ir para o São Paulo já, então, e de repente chega a proposta do futebol mexicano. Só que muito rápido eu tratei de buscar as informações, teve um fator na época que pesou muito, que era o fato do Ronaldinho estar no Querétaro, então eu acho que para mim seria uma oportunidade única na minha vida de poder jogar com o Ronaldinho. Depois fui atrás de informações com brasileiros que já estavam aqui, comecei a ver vídeos na internet. Um ano antes eu tinha passado lua de mel em Cancún e tinha assistido a final da Liga, que se eu não me engano era América e Tigres, e já tinha tido uma prévia do que era os estádios, do que era a paixão do torcedor mexicano. Então isso ajudou muito a tomar a decisão e eu posso te afirmar com toda certeza que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E como é que foi esse tempo com o Ronaldinho? Foi mágico, como é ele. Eu acho que eu posso me considerar um afortunado de poder ter jogado ao lado dele, mesmo que já no final da carreira. Mas poder compartilhar vestiário, compartilhar dia a dia de treinamento, eu acho que foi um aprendizado muito grande, uma experiência muito, muito bonita e só tenho a agradecer. Por serem brasileiros, ele apoiou mais nessa integração aqui? Como é que foi? Não, ele ajudou bastante e outra coisa que influiu também é que já tinha outros 4 brasileiros no time, então a adaptação ela ficou bem mais fácil com o fato de estar o Ronaldinho, dos outros brasileiros também, então isso ajudou muito. Também sobre os jogadores e sobre os jogadores icónicos, você no Figueirense cruzou Sebastião Abreu, louco Abreu. E agora... Tô velho já, tô velho.
12 anos depois você cruza-se aqui com o filho dele, não é? Que joga aqui no Toluca. Como é que é? Você já falou disso com ele? Já, essa foi a primeira coisa que eu falei com o Diego quando ele chegou. Ele disse: eu não posso acreditar que eu tô jogando com o filho do Louco Abreu. Eu falei: eu joguei com ele, eu joguei com teu pai no Figueirense. Ele: é sério, eu não acredito. Eu disse: é verdade, pode acreditar que é sério. E são coisas da vida, cara, são coisas boas histórias que a gente tem para contar, porque não é muito comum, né? Eu poder ter jogado com o pai dele e hoje poder ser companheiro dele aqui no Toluca. Mas você tá novo, 33 anos. Eu tô novo, tô muito novo. E tenho para mais ainda. Sobre isso, Tiago, você referiu aí há pouco sobre a questão da seleção brasileira. Você está muito bem no Toluca, o Toluca está a ir bem no campeonato. Você acredita que será possível chegar à seleção brasileira com o Dorival? Honestamente, não. Eu acho que hoje o tema da seleção brasileira é um capítulo dentro de mim que já está fechado. Eu acho que o Brasil hoje tem uma safra de goleiros, inclusive mais jovem, que é muito difícil. Não adianta. Não é a questão de tu não ter confiança em ti ou de tu não... Mas tu tem que ser realista e muitas das vezes tem que ser realista. Então, hoje o tema da seleção brasileira é algo já que não tira o meu sono. Eu fui, inclusive a minha ida para o Brasil e a minha ida para São Paulo era para realizar esse sonho, né? Eu tinha uma confiança e uma convicção muito grande de que isso poderia acontecer e que eu tinha que tentar. A minha situação no Querétaro era muito confortável, eu tinha a possibilidade de ir para outros times aqui no México mesmo, mas eu quis ir para o São Paulo para poder realizar esse sonho. Tentei por 3 anos e meio, não foi possível e hoje é uma história, para mim é um capítulo fechado. Acredito que hoje tenha outros goleiros que estão nessa corrida com mais possibilidades que eu, então não é algo que tira o meu sono hoje. Você está tranquilo? Estou tranquilo, eu tenho a minha consciência muito tranquila quanto a isso e não tenho nenhuma reprovação com nada. Eu imagino que você continua a seguir o futebol brasileiro, não é? O São Paulo venceu a Copa do Brasil, entretanto Dorival acaba por sair, você segue o São Paulo, como é que ficou o seu relacionamento com o futebol brasileiro? Não, eu sigo, não é impossível a gente não seguir, né? Afinal foram 3 anos e meio, a gente cria relações com as pessoas, por mais que a gente tenha tido experiências no final que não foram muito legais, mas eu sou um cara que eu procuro sempre manter, principalmente dentro do meu coração, as coisas boas. Então eu vou sempre torcer pelo São Paulo, eu sempre vou torcer pelo bem das pessoas de lá e por suposto que eu sigo acompanhando. Hoje a gente tem final da Supercopa contra o Palmeiras também e torcendo para o São Paulo ficar campeão. É um clube que merece, as pessoas merecem muito, a torcida merece muito, que esse clube esteja sempre brigando por títulos. E com o Diniz, como é que foi a relação? O Fernando Diniz está muito nas bocas do mundo, não é? Um vencedor de Libertadores, depois acumulou até o cargo de selecionador nacional do Brasil. Já foi há algum tempo, apesar de tudo, que você teve com o Fernando Diniz. Surpreendeu de alguma forma este percurso dele? Não, já estava muito evidente que Diniz ia chegar muito lá acima. Se mantém contacto com ele, como é que tem sido? A minha relação com o Diniz ela é sensacional. A gente teve uma aproximação muito grande no tempo que a gente trabalhou junto. E eu sempre brinco com as pessoas que eu sou o fã número 1 do Diniz, né? Não só como treinador, mas também muito por essa parte humana que ele tem. E eu falo seguido com ele, com a comissão técnica dele, a gente tem um grau de amizade bem grande, bem forte e é uma pessoa... O Fernando é o tipo de pessoa que eu vou levar como amigo pro resto da vida. Assim, ele me ajudou muito, não só na parte profissional, mas na parte pessoal. E eu tenho um carinho gigante por ele e pode ter certeza que ele vai viver coisas ainda mais maravilhosas do que ele já viveu até agora. Tiago,
Para encerrarmos esta nossa conversa, como é que é um dia seu aqui no México? Um dia de folga, porque um dia de clube é mais ou menos parecido em todo o lado, mas como é que é um dia de folga do Tiago Volpi? Um dia de folga? Bom, o Volpi, eu sou um cara muito familiar. Eu casado com 2 filhos, uma menina de 7 e um menino de 5. Então o meu dia de folga é praticamente estar em casa com eles, acordar juntos, tomar café da manhã juntos, sair para almoçar, jogar bola com meu filho, desenhar com a minha filha, que ela adora desenho, filme com eles. É mais essa rotina assim de estar com eles, sabe? De aproveitar o dia de folga para realmente desfrutar deles. E essa é uma vantagem daqui também do México, que a gente consegue, pela rotina de jogos não ser tão grande quanto é na América do Sul, a gente consegue aproveitar mais a família, desfrutar mais deles. E na rua é mais tranquilo? A abordagem, a relação com os fãs? É tranquilo pela parte boa, porque aqui o assédio ele é maior no México, porém aqui o assédio ele é sempre de uma forma positiva. Mais respeitosa. Mais respeitosa, independente do resultado. Essa é uma coisa que a gente brinca e que eu brincava muito na minha passagem pelo Querétaro, que eu tinha vindo do Figueirense, jogado 2 anos no Figueirense, e no próprio Figueirense já muita pressão, eu era muito jovem e no Querétaro às vezes a gente perdia algum jogo, saía para almoçar ou jantar e as pessoas, não, tá tudo bem, tá tudo 10, na próxima a gente ganha uma foto, autógrafo, isso, e eu dizia, não, eu quero pressão, eu preciso que me cobrem, mas depois quando eu recebi aquelas cobranças no São Paulo, eu disse, não, eu prefiro o México. Então aqui é assim, as pessoas são muito carinhosas, elas respeitam, entendem que se tu perde um jogo, se tu vai mal, é parte, tu é humano e estão sempre tratando de te apoiar, de te incentivar e esse carinho ele é muito grande. A qualquer lugar que a gente sai aqui é uma sessão de fotos, é uma sessão de autógrafo, porque as pessoas gostam bastante e sempre tratam com muito respeito. Só mesmo para fecharmos, você acredita que termina a carreira aqui ou ainda quer voltar ao Brasil? É uma pergunta difícil essa. É uma pergunta difícil. Como eu te falei, eu amo aqui. Talvez hoje o meu pensamento seria terminar a carreira aqui no México, mas ao mesmo tempo, pelos meus últimos 6 meses, pela forma como eu saí do Brasil, às vezes fica aquela sensação de que não era assim que eu gostaria de ter saído, ou não era a imagem que eu gostaria de ter terminado no meu próprio país. Porém, é uma pergunta difícil, e eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, e eu acho que o futuro vai estar nas mãos dele e ele vai saber o que vai ser melhor para mim ou não. Se tiver na vontade dele e ele quiser que eu vá terminar lá para reverter essa imagem que acabou ficando, talvez eu vá com o coração aberto e com a maior disposição, mas se não acontecer e ele entender, ou eu entender que eu tenho que ficar aqui e encerrar aqui, eu vou encerrar aqui tranquilo também, entendendo que eu fiz o meu melhor, tratei de fazer o meu melhor sempre e que são coisas da vida, às vezes nem sempre acontece da maneira que a gente quer. Eu acho que o mais importante é a gente ter a nossa cabeça tranquila, a consciência tranquila de que a gente fez o melhor e se doou o máximo todos os dias para que as coisas acontecessem da melhor forma, mas infelizmente não é sempre conforme a nossa vontade que acontecem as coisas. Tiago Volpi, o goleiro do Toluca, uma conversa que pode ver e rever, ela vai ficar também aqui no nosso canal do YouTube, isolada, para poder ouvir. Eduardo Jarac, há várias mensagens importantes de Tiago Volpi, várias reflexões, sobretudo do tempo de São Paulo. O Tiago Volpi chegou a ser quase um ídolo da torcida, defendeu muito, mas depois, em 2, 3 jogos, acabou por cair em desgraça. Acredito que que a expressão seja justa, caiu em desgraça e é muito interessante ele revelar que
por muito que ele voltasse a defender, a seguir a isso não conseguiria recuperar. Os tempos de São Paulo de Volpi foram felizes, ele também fala disso. Quando foi bom, foi muito bom, e o futebol brasileiro é incrível, mas quando é mau, é muito mau, aliás, é quase insuportável. E no São Paulo, Tiago Volpi conseguiu ir do 80 ao 8 muito rapidamente, porque durante 2 anos e meio estava tudo bem e depois as coisas correram realmente mal. É verdade, Ricardo. Assim, a gente tem duas coisas interessantes, né, para discutir a partir dessa entrevista do Volpe. Uma delas, assim, é o contexto do próprio São Paulo, né? O São Paulo que durante muitos anos teve o Rogério Ceni no gol e desde que o Ceni saiu, ficou procurando por um novo goleiro, né? O Volpe foi o primeiro que conseguiu vestir a camisa de goleiro do São Paulo com certo respaldo da torcida, entre outros motivos, ele estava no título de campeão paulista de 21, né? O São Paulo não ganhava nada há muito tempo, foi campeão paulista em cima do Palmeiras, aí o Volpe ali realmente conseguiu, vamos dizer assim, sustentar a camisa de goleiro do São Paulo, né? Mas naquele mesmo ano, uma infelicidade ali em jogos importantes acabou fazendo com que as redes sociais massacrassem o bom goleiro Thiago Volpe, né? O Volpe, ele falhou nas quartas de final da Libertadores, né, no duelo entre o São Paulo e o Palmeiras, que o Palmeiras passou, o São Paulo foi desclassificado, e também na Copa do Brasil. Nas quartas de final também da competição, no duelo entre São Paulo e Fortaleza, né? O Fortaleza desclassificou o São Paulo naquela oportunidade, e aí ficou tudo nas costas do Volpe. Tudo bem, a gente pode até discutir se ele tomava muitos gols ali de fora da área, né? Até tem umas estatísticas do Campeonato Brasileiro que mostra que ele tomou 9 gols de fora da área durante todo o Campeonato Brasileiro de 2021. Tem esse senão aí, mas sem dúvida nenhuma as redes sociais, né, a torcida do São Paulo principalmente, massacrou realmente o Thiago Volpe. E lembrando também que a torcida do São Paulo estava ávida, né, por uma conquista importante. Então, essa desclassificação, tanto no Campeonato Brasileiro, ou melhor, na Libertadores, né? O Campeonato Brasileiro, São Paulo também não disputou o título. E na Copa do Brasil, pesou demais ali para a carreira, para o contexto, para a vida do Thiago Volpe. O curioso ainda, só mais um dado, é que Volpi sucede a Ceni, não é? A Rogério Ceni, e depois é Ceni que treina Volpi e é Ceni que senta Tiago Volpi, na verdade, no banco de suplentes e chama Jandrei para ser titular. É uma bela conversa, uma conversa bastante interessante com o Tiago Volpi. São 25 minutos ganhos, eu acredito que sim, dessa entrevista. Eduardo Gerac, vamos para os jogos deste fim de semana, começando na Bahia. Vitória-Bahia, o famoso Bavi, campeonato baiano, ambos vêm de derrota na Copa do Nordeste, o que torna tudo mais interessante, ainda que o Bahia tenha um jogo entretanto, mas ambos estão com alguns problemas depois também de várias vitórias seguidas. Um Bavi é sempre imprevisível, o que é que os números nos ajudam a entender, Eduardo? Bom, primeiro, né, que no embate, no histórico recente, né, é um jogo que tem mostrado ser muito equilibrado, né? Se a gente pegar os últimos 5 duelos entre Bahia e Vitória, ou Vitória e Bahia, obviamente que é principalmente pelo Campeonato Baiano e pela Copa do Nordeste, né, pelo Nordestão. Nos últimos 5 jogos a gente teve uma vitória do Bahia no último jogo, né, no ano passado, em final de janeiro. E aí a única vitória do Vitória é lá atrás, em 2021. E aí no meio disso temos 3 jogos, melhor dizendo, que acabaram empatados. Né? O último jogo entre eles, já pela Copa do Nordeste, o penúltimo jogo entre eles, né, pelo Campeonato Baiano em 2023, como eu disse, foi vitória do Bahia só por 1-0. E a vitória do Vitória foi lá em 21 e 13 de março de 21, 1-0 para o Bahia. Depois disso, tivemos mais 2 empates no meio desses 2 jogos, um por 0-0 e outro por 1-1 também no Campeonato Baiano, inclusive em finais, né? Então, desses 5 jogos, 3 foram em finais, porque afinal de contas eles se encontram bastante aí na final do Campeonato Baiano, né? Agora, além disso, se a gente for trazer mais para o contexto atual, né? Primeiro que a vitória é mais importante para o rubro-negro, para o Vitória. Afinal de contas, em termos de classificação, né, o Bahia está à frente do Vitória,
são só 3 pontos, é verdade, ou seja, uma vitória do Vitória vai fazer com que ele se iguale aí na liderança do campeonato baiano. E além disso, temos toda essa discussão também, que agora vamos ter um Bavi de novo na Série A do brasileiro, né? Isso é sensacional, é interessante e tal. E aí os dois times, Ricardo, tentando aí se organizar nesse início de ano, né? O Rogério Ceni já conseguindo encontrar um quarteto assim no meio-campo, né? Com o Cauli, o Caio Alexandre, o Jean Lucas e o Everton Ribeiro, que está dando muito certo, né? O Everton Ribeiro temos até uma arte, né, para mostrar e tal. O Everton Ribeiro já está sendo efetivo, apesar de não estar jogando tanto assim. O Rogério Ceni está tendo muito cuidado, né, para escalar o ex-meia do Flamengo, né, o atual meia do tricolor baiano. E, enfim, mas ele já está mostrando a que veio, já está ajudando demais o meio-campo do Bahia a ser um pouco mais organizado e ser bastante criativo, né? Que é isso realmente que importa para o torcedor, isso é o que importa para o futebol, afinal de contas, a criatividade leva muitas vezes ao gol, né? E do lado Os do. clubes. Sim. Não, desculpa, Eduardo. Claro. Ia falar que os clubes estão em momentos muito diferentes. Ias destacar um jogador do Vitória, a gente já lá vai. Desculpa interromper-te, mas os clubes vivem momentos muito diferentes. Não é? O Bahia conseguiu a manutenção na Série A, mas é um clube onde o investimento é muito forte via Grupo City. O Vitória acaba por também investir muito, mas no sentido de melhorar um time que foi campeão da Série B. Mas já se reforçou, contratou mais de 15 jogadores. Não é? O Vitória está a construir um plantel novo, quase, não é? É um plantel quase inteiro novo. Exatamente, o que está dando muito trabalho, né, para o Léo Condé nesse início de ano, né, nesse início de temporada. Agora, é interessante que apesar de todo mundo que chegou, o Oswaldo continua sendo ali um porto seguro ali para o ataque do Vitória, principalmente nesse início de ano, né? Ele que tem já 518 minutos jogados em 7 partidas, ele tem atuado demais, ele que já não é tão jovem, inclusive passou pelo São Paulo, passou pelo Fluminense, né? E agora fez a Série B pelo Vitória e agora está sendo um dos homens gols ali do Vitória nesse início de competição, né? Ele está, por exemplo, à frente em termos de minutos do que o Yuri Castilho e o Alejandro. O Alejandro, uma das contratações do Vitória, né? Ele que jogava no Red Bull Bragantino aqui em São Paulo e tem aí agora quase 400 minutos já de atuação nesse início de 2024. E a gente pode ver em relação aos números, né, do Oswaldo, ele que no Campeonato Baiano, né, aqui o recorte é só sobre o Campeonato Baiano, não entra a Copa do Nordeste, foram 378 minutos em campo, 5 jogos e 1 gol. Do lado do Everton Ribeiro, ele já tem 2 gols, é um dos artilheiros, né, do Bahia neste Campeonato Baiano, com 150 minutos em campo. É um salto de qualidade. Everton Ribeiro tem-se discutido bastante a questão da idade e tudo isso, Eduardo, mas quando se vê esse quarteto do meio campo jogar, Cauli fez uma época extraordinária, Jean Lucas e Caio Alexandre já apontavam realmente para um futebol muito maduro, digamos assim, né? Já um futebol muito firmado, apesar de Jean Lucas ser um jogador ainda muito jovem, mas este quarteto do Bahia promete dar muito trabalho a muita gente. Concordas? Exatamente, não, concordo plenamente. E assim, né, a gente pode fazer muitas críticas ao Rogério Ceni em termos de psicologia do futebol, né? Mas do lado da tática, do lado da qualidade do futebol, ele entende demais e ele gosta de jogadores assim, né? De jogadores que são inteligentes, de jogadores que sabem jogar para frente, de jogadores que têm um bom passe, né? Tem muita inteligência, tem muito cérebro, né, para jogar bola. E isso, sem dúvida alguma, o Rogério Ceni conseguiu, já está conseguindo montar esse quarteto, que eu concordo plenamente, vai dar muito trabalho para os adversários, não só do Campeonato Baiano, mas também da Série A do Brasileirão. Eduardo, saltando para o Rio de Janeiro, Botafogo, Vasco, do Carioca, Taça Guanabara, o terceiro contra o quinto classificado. Bom, o Ricardo, a questão do Botafogo, né? Antes de mais nada, é a gente entender um pouco do calendário do Fogão, né? O Botafogo
já joga na quarta-feira contra o Aurora, na altitude lá na Bolívia, já pela segunda fase da Libertadores, né? Já tem um compromisso gigantesco aí para o ano do Botafogo, né? Afinal de contas, essa pré-Libertadores é aquela coisa bastante ingrata para os times brasileiros no início da competição, né? Porque assim, se passar não fez mais que obrigação, mas se cair fora já acaba criando uma crise aí logo no início do ano que não é bom para time nenhum, ainda mais para o Botafogo, né? Apesar do Thiago Nunes estar chegando agora, está tendo que organizar a casa, mas depois que aconteceu no ano passado com o Botafogo, né? Com o time da Estrela Solitária, o mais interessante é o time ter tranquilidade para começar bem o ano, né? Então o Botafogo tem esse clássico aí contra o Vasco, mas obviamente que o Thiago Nunes já está pensando claramente nesse jogo do meio de semana também, válido já pela Libertadores. A boa notícia para a torcida do Botafogo, e a gente já discutiu isso aqui no nosso podcast de janeiro, é a chegada do Savarino, né? O venezuelano que joga muita bola. Eu sempre gostei demais do futebol do Savarino. Ele que no meio de semana já foi muito importante para o Botafogo na vitória contra o Volta Redonda. E vamos ver se ele volta a atuar e se volta a atuar em alto nível, né? Agora no clássico contra o Vasco. E a notícia ruim, né, que o Luiz Henrique saiu desse jogo também machucado. O Luiz Henrique, que aí é a maior contratação do futebol brasileiro, né, da história do futebol brasileiro, jogador que era do Fluminense, estava na Europa, agora está voltando. Vamos ver então se ele se recupera aí para os próximos compromissos, né, para a próxima semana do Botafogo. Agora, Ricardo, do lado do Vasco, a gente também tem mais boas notícias, ao meu ver, viu? Assim, o Ramon Dias está fazendo um esquema dele ali, o 3-5-2, está dando muito certo. O meio-campo do Vasco é bastante robusto, né? Tá tendo aí bons jogos, está conseguindo fazer bons jogos. É verdade que o time, em termos de resultado, de soma de pontos, ainda precisa galgar aí mais alguns degraus, por isso esse clássico também é importante. O Vasco está ali quase fora da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. Então, assim, precisa realmente ir para frente e fazer gols. O problema, a má notícia do lado do Vasco tem sido a falta de gols, né? O Vasco que fez um bom clássico contra o Flamengo, também fez um bom clássico contra o Fluminense, mas não está conseguindo transformar, isso os números mostram muito bem, não está conseguindo transformar o volume de jogo, as chances criadas em gols. Então vamos ver aí se o David, né, o ex-São Paulino David, ou mesmo o Veguete, consegue acertar aí melhor a forma, acertar melhor o pé, finalizar com mais capricho para fazer os gols, né, nas equipes adversárias. E aí, pensando Eduardo, também em. Sim. Dimitri Payet ontem foi um grande destaque, consegui ver a partida toda, fez um grande jogo ontem contra o Fluminense, a exibição do Vasco teve muita personalidade. Payet, será que a época passada chegou a meio da época, até já mais na fase final? Acreditas que ele é esta época que ele pode fazer mais a diferença, pode sentir mais o peso de um jogador como Payet? Então, eu ia exatamente já falar do Payet, né? A gente tem até uns números dele aí para mostrar. Sem dúvida alguma, o Payet, assim, ele é um cara muito profissional, né? As notícias de quem vive ali o dia a dia do Vasco mostram muito bem isso. Você vê que o ano passado ele fez 2 gols, deu uma assistência, esse ano ele já fez um gol, mas concordo com você, em termos assim de qualidade, ele tá dando muita qualidade para o meio-campo do Vasco. O Payet, que vamos lembrar, ele tá com 36 anos, né? Mas ele já jogou em alto nível. Ele estava, por exemplo, naquela final da Euro de 2016, né, que Portugal ganhou Lembro-me da bem. França. Exatamente. Ele jogava ali junto com o Griezmann, com o Giroud, né, o Payet, foi titular daquele time da França, inclusive na final. Ele jogou muito bem aquela Mas Euro e o tal. Cristiano Assim, Ronaldo na final. exatamente, Ele exatamente, tem, verdade. tem uma entrada duríssima sobre o Cristiano Ronaldo. Dimitri Payet não é Exato, muito bem visto em Portugal. entendi. Então, e assim, ele tá assim, ele diz que ele voltou muito mais fino do que ele estava ano passado, ele fez realmente uma pré-temporada com muita consciência, né? Então, enfim, é um nome gigantesco aí para o Vasco, assim como o Pablo Galdamés, o volante chileno, que também eu acho que vai ser bastante importante para o time do Ramon Dias. E do lado do Botafogo,
Uma curiosidade, ao meu ver, interessante e tal, é ver se na lateral direita ali qual uruguaio vai ficar, se é o mais veterano, né? Ou o Soares, né? Que chegou agora, ainda não pôde estrear porque a papelada dele ficou emperrada pelo carnaval aqui brasileiro, ou se o Nunes vai manter o Matheus Ponte, né? O garoto aí de 20 anos, ele que veio do Danúbio, que para mim é um jogador muito bom, um lateral ali muito interessante, ele que vem jogando na lateral direita do Botafogo, né? Claro que o Nunes tem outros problemas para resolver ali no meio, o Eduardo, que precisa ainda recuperar o futebol do primeiro turno do Campeonato Brasileiro ano passado, mas a minha dúvida fica aí para esse jogo, para esse clássico especificamente na lateral. O que ele vai fazer? Parece que o Soares já tem condição, né? Vamos ver quem que vai ser escalado aí na lateral direita do Botafogo. Saindo do Rio, indo para São Paulo, no sábado temos São Paulo e Red Bull Bragantino. Não sei se já será clássico, Eduardo, discutíamos isso há pouco, mas jogo grande é de certeza. O São Paulo, vencedor da Supercopa, vencedor da Copa da época passada, mas agora vindo de duas derrotas, que, como sabemos, no futebol brasileiro transforma logo tudo num grande drama. E o Red Bull Bragantino, onde Pedro Caixinha continua a fazer um trabalho bastante assinalável, estando muito bem classificado no Campeonato Paulista, por exemplo, e que continua o seu percurso. O que é que prevês para essa partida? O que é que os números nos ajudam? Como é que os números nos ajudam a lançar esse São Paulo Red Bull Bragantino? Bom, eu vou começar pelo time do interior paulista, né, de Bragança, o Red Bull Bragantino, que sem dúvida alguma, assim, depois inclusive que virou uma multinacional, né, podemos dizer assim, tem feito um trabalho muito interessante a diretoria do clube, tá? O Pedro Caixinha para mim é um excelente treinador, ele deu jeito no Bragantino o ano passado, e o Bragantino tem toda a estrutura montada para esse ano, quem sabe até mais longe, né? Ou nas competições que vai atuar. E aí a gente já faz um parênteses, porque o Bragantino, assim como o Botafogo, já tem jogo pela Libertadores e o jogo do Bragantino é na terça-feira. Vai jogar contra a equipe do Águilas, né? Lá na Colômbia também é uma altitude, ali tem 2.200 metros, a cidade onde o Águilas joga ali e tal. Então já tem essa atenção especial aí do Pedro Caixinha, né? Vamos ver como que ele vai compor o time. Mas o Bragantino, o Red Bull Bragantino, tem um meio-campo ali muito azeitado, ao meu ver, ali, né? Com o Evangelista, o Matheus Fernandes, o Elinho mais pelo lado esquerdo, o Elinho que foi cria do São Paulo, né? Foi forjado no CT de Cotia, o CT onde o São Paulo organiza ali as suas categorias de base. Então vamos ver aí o Red Bull Bragantino vai aprontar para cima do São Paulo. E assim, é o que você disse, Ricardo. Infelizmente, no nosso futebol não dá tempo de respirar, né? O Carpini chegou, quebrou o tabu contra o Corinthians. O São Paulo nunca havia vencido no campo do Alvinegro e conseguiu a vitória. Depois foi campeão da Super Copa do Brasil nos pênaltis, é verdade, mas fez um jogo de igual para igual com o Palmeiras. Mas agora duas derrotas seguidas já coloca o treinador do São Paulo na berlinda, né? Então, assim, o São Paulo está com um problema, o mesmo problema que tinha o ano passado, um problema de muitas lesões, né? O São Paulo que desde o ano passado não conta com o Rodrigo Nestor, que é foi uma das peças-chave ali na vitória do São Paulo, nas vitórias do São Paulo na Copa do Brasil. Não conta também com o Lucas, né, que é o outro nome importante ali do meio-campo São Paulino. O Wellington Rato foi a última baixa, né, na semana passada, no jogo contra a Ponte. Então o Carpini ali está tentando, está conhecendo melhor o seu elenco, está tentando alternativas e tal. Assim, para um time que já foi campeão esse ano, vamos dizer assim, eu acho que o São Paulo tem que ter um pouco mais de tranquilidade. O que os números mostram é isso, né? Uma coisa que preocupa. Além da quantidade de lesões que o São Paulo tem, o São Paulo está tendo uma troca de elenco, uma rodada. O Carpini está rodando um pouco o elenco. A rodagem do elenco do São Paulo está sendo pequena. Ao contrário, por exemplo, do Palmeiras, que a gente vai falar ainda neste podcast, né? Ou seja, então o São Paulo tem esse problema, né, da questão do elenco, né, de não poder usar todas as peças. Na minha avaliação, o elenco do São Paulo é bastante equilibrado, ou seja, o que eu quero dizer com isso? O time principal e o time reserva, quando você troca um ou outro jogador, o time, a qualidade geral do time não cai muito, mas é óbvio que precisa ter as peças, né? Se está todo mundo machucado, vai complicar muito. Então, esse jogo
vai ser muito importante para mostrar realmente como o Thiago Carpini é como técnico ali no dia a dia, ou seja, será, por exemplo, na última derrota do São Paulo, né, contra o Santos no meio de semana, ele, por exemplo, nem usou as 5 substituições, né, e no segundo tempo esperou demais até para fazer as mudanças. Será que isso foi só uma questão ali da leitura dele do jogo, ou será que é uma característica dele de realmente não fazer mudanças a rodo, né, todas as partidas? Isso é uma pergunta interessante para esse jogo. O São Paulo vai jogar mais uma vez no Morumbi, diante da sua torcida. Então vamos ver aí como que o São Paulo se comporta diante do Bragantino. E o Bragantino, eu avalio, vai jogar aí com um time misto também, já pensando na Libertadores. São Paulo que Inclusive, sofreu algum ruído também, Eduardo, com a questão Rames Rodrigues, né? É sempre Rames, é sempre um nome de peso. A juntar às lesões que referiste, ainda há essa baixa que talvez os adeptos contassem esta época, por exemplo, em ter, legitimamente, um Rames Rodrigues em boa forma e a ajudar o time, e de repente não há Rames Rodrigues. E também puxaste os números de Calheri, o não, exato, centroavante. Uh, então, isso, a gente vai puxar, vai colocar na tela aqui os números do Caleri, né? Mas para ter uma noção, assim, o Caleri, ano passado, ele foi importante para o São Paulo, né? Ele fez. A média pode parecer até baixa aqui, mas ele fez muito gol importante para o São Paulo ano passado, né? E esse ano também ele já está colocando a bola na rede, e além disso, ele é aquele cara que puxa a marcação, faz a marcação pressão, vai para cima, é um cara com muita garra, né? Ele não é aquele centroavante de uma qualidade técnica brilhante, mas obviamente é um bom jogador. Mas eu queria destacar a questão do Caleri exatamente para amarrar, Ricardo, essa história do elenco do São Paulo. Porque, assim, hoje eu não vejo um substituto para o Caleri. Ou seja, se o Caleri se machuca, o São Paulo vai ter problemas para fazer gols, né? Então, isso é uma questão que o Carpini, ao meu ver, está tentando fazer de uma forma correta. Ou seja, nesses primeiros jogos do Campeonato Paulista, ele está tentando até mudar um pouco os esquemas táticos do São Paulo para ter alternativas. Então, entendeu? Assim, coisa que é importante. Amanhã ou depois você perde uma peça importante como o Caleri, e aí a coisa pode degringolar de vez. E do lado do Bragantino, também faço questão de ressaltar os números do Pedro Caixinha em termos de vitórias, né, de aproveitamento, que ele, você vê, o ano passado ele venceu mais do que perdeu, né? O Red Bull Bragantino, como você já disse, fez uma campanha excelente no Campeonato Brasileiro, e agora esse ano também o Red Bull Bragantino vai fazendo o Campeonato Paulista até certo ponto com bastante segurança. Assim, não está sendo brilhante, mas está sendo seguro. Agora, sem dúvida alguma, neste mês de fevereiro, as atenções do Red Bull Bragantino vão se voltar todas para a Libertadores. As nossas atenções viram-se agora para o Palmeiras Corinthians. Talvez seja o jogo maior do fim de semana. Dois técnicos portugueses, Abel Ferreira contra António Oliveira. O Corinthians vem de duas vitórias que entusiasmaram bastante a torcida, deram de certeza força ao António Oliveira para encarar este embate agora contra Abel Ferreira. No entanto, o Corinthians continua muito mal posicionado no Campeonato Paulista, Eduardo. Está muito lá em baixo. Por outro lado, o Palmeiras tem dois jogos a menos e se vencer esses jogos é mesmo líder. Jogo muito equilibrado, um técnico novo traz quase sempre uma nova força, é o novo Corinthians. O que é que perspectivas, como é que os números nos ajudam a ler esta partida? A mudança de ânimo, né, da torcida corintiana na última semana foi de 0 a 100, né? Foi muito rápido e tal, exatamente porque as peças, inclusive, começaram a dar certo, né? O Corinthians tem um bom time, o Corinthians fez um bom mercado, na minha avaliação, nesse início de temporada, nessa mudança de temporada, né, no final do ano para o começo desse ano. Por exemplo, o Ranieri é um grande jogador, ao meu ver, e ele nesses últimos dois jogos, com a chegada do Antônio Oliveira, né, já disse ao que veio. Tem também o Garro, né, o Torres, um zagueiro muito seguro, muito tranquilo. Enfim, lá na frente o Yuri Alberto com um pouco mais de tranquilidade. Na chegada do técnico novo no Corinthians, ao meu ver, a grande virtude desse processo é primeiro dar ares diferentes ao Parque São Jorge, né? Darem mais ânimos aos jogadores, né? Aos torcedores também. E aí, com um pouco mais de tranquilidade, os jogadores vão conseguindo fazer o seu trabalho e quem tem qualidade, obviamente, vai aparecer. Então, assim, obviamente que
um processo muito inicial, né? O Corinthians jogou contra a Portuguesa e o Botafogo, que com todo o respeito são times muito inferiores ao Corinthians, mas dá para ver já o início de um trabalho, o início de um processo, e é claro que agora contra o Palmeiras, aí já entra toda a rivalidade em campo e tal, é uma coisa bem diferente. Lembrando que, se a gente for fazer um recorte apenas com números do Campeonato Paulista, o Corinthians não ganha do Palmeiras desde 2020 no Campeonato Paulista. Ou seja, a gente teve de lá para cá 3 vitórias alviverdes e 3 empates, né? Sendo que o Palmeiras foi campeão paulista, né, em cima do Corinthians em 2020. E na semifinal de 2021 também tirou o Corinthians da competição. O Palmeiras venceu por 2-0 num jogo único, e aí o Palmeiras passou para a decisão. Então, assim, falando do Corinthians, é claro que dá uma animada nesses 2 últimos jogos do Timão, mas sem dúvida vai enfrentar o Palmeiras. Não é no Allianz Parque, né? O Allianz Parque continua interditado lá por causa do problema no gramado. O jogo vai acontecer lá na Arena Barueri. Para quem não é de São Paulo, Barueri é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, né? E, enfim, é mais complicado para a torcida chegar até lá, não tem aquela pressão do Allianz, não tem o gramado sintético. Então vamos ver aí se isso acaba sendo importante ou não para o clássico. Agora, do lado do Verdão, do lado do Palmeiras, né? O Abel, que já reclamou demais do calendário, né? Já reclamou esse ano, já reclamou ano passado, ele vive reclamando. Enfim, inclusive temos até uma matéria interessante sobre calendários lá na nossa aba de notícias da Flash Score. Ele vem fazendo uma estratégia que agora eu não sei se diante do Corinthians, por ser um clássico, ele vai manter isso, que é rodar demais o elenco. O Abel já usou 26 jogadores até aqui no Campeonato Paulista. É disparado o time que mais usou jogadores até aqui na competição. E uma boa notícia também para a torcida alviverde é que, por que não? Talvez o Abel tenha recuperado, tenha encontrado um centroavante para o Palmeiras, né? O Flaco Lopes. Até temos números também importantes do argentino. Ele que vem aí mostrando a que veio, né? Esse ano, por exemplo, ele já fez 0,8 gols por jogo, que vamos considerar que, já que está começando, né, a temporada, são poucos jogos, já é importante, né? E do lado do Corinthians, como eu disse, o Yuri Alberto também está aí mostrando que sabe fazer gols, né? Fez um gol contra o Botafogo agora no meio da semana, havia marcado também contra a Portuguesa, ele que já fez aí quase 0,4 gols por jogo. É claro que esses números são interessantes e tal, mas ainda temos um recorte e uma amostragem pequena, afinal de contas, a competição, né, a temporada está só começando. E a ver também, né, como que o Abel vai montar esse ataque do Verdão. Como eu disse, né, o Flaco Lopes está mostrando o serviço, né, está botando a bola para dentro, mas agora a gente tem a volta do Endrick, né, o Endrick que estava lá na seleção pré-olímpica do Brasil, que fez aquele fiasco no pré-olímpico, mas agora ele está de volta. Inclusive, ele já abriu mão da folga, está treinando normalmente aí com o Palmeiras e tal. Vamos ver como que se ele vai entrar, se não vai, enfim, contra o Corinthians, né? Lembrando que essa história do Endrick já vem desde lá do ano passado, né? Tem muita gente achando que se o Endrick tivesse entrado, por exemplo, na Libertadores, teria sido diferente, principalmente naqueles duelos contra o Boca Juniors, né, na semifinal, que tiraram o Palmeiras da competição. Sobretudo depois do que ele fez contra o Botafogo, acredito que esse jogo acabou por ser emblemático da qualidade e da capacidade de Endrick, apesar da idade muito jovem. Queria apenas, para fechar, Eduardo, que nos concentrássemos muito rapidamente no novo técnico do Corinthians, porque é a mais recente mudança, deu muito que falar. António Oliveira, do que eu conheço, tenho a felicidade de conhecer pessoalmente, é quase que a antítese do que tem sido o perfil dos técnicos anteriores do Corinthians. É uma pessoa muito recatada, que se fecha bastante e dentro da sua equipa técnica e que trabalha, parece-me, a meu ver, e apesar da parte pessoal, uma escolha muito acertada, porque realmente António Oliveira tem trabalhos já muito bons no Brasil, tem alguns trabalhos também que já vinha de fora. Parece ser muito jovem, mas não é assim tão jovem em termos de futebolísticos, em termos de carreira, e parece-me uma pessoa muito centrada, muito imune ao ambiente externo, e isso num clube com a pressão
que existe no Corinthians talvez seja importante. E ele tem algo de anti-vedeta, ele tem algo de trabalhador e de grande humildade. Digo sinceramente, com o conhecimento de causa, a mim fiquei muito feliz em termos pessoais com a entrada de António Oliveira no Corinthians, mas gostava de te ouvir, até porque lá está, a última época do Cuiabá é uma época extraordinária. Ninguém dava nada pelo Cuiabá e ele andou na metade superior da tabela durante muito tempo. Bom, primeiro assim, antes de mais nada, não é porque eu estou diante de você, que veio de Portugal, mas assim, eu gosto demais da escola portuguesa de treinadores de futebol, porque ela tem uma base teórica até muito interessante, muito importante, ou seja, de gostar do futebol bem jogado, do futebol, vamos dizer assim, eficiente, vai, tudo bem, ninguém vai querer que os times voltem a jogar como nos anos 80, né, enfim, é outro esporte, é outro futebol, mas assim, os times de futebol para mim tem que ser eficientes, independente se joga mais retraído, só no contra-ataque, se joga pelas beiradas, se joga pelo meio, enfim. Isso aí, cada característica dos jogadores também é que vão determinar o que um treinador pode fazer ou não. E assim, o que eu vi do Antônio Oliveira no Cuiabá, sem dúvida alguma, foi muito bom, foi muito positivo. E aí que tá, eu acho que ele tem todas as condições de fazer também um trabalho excelente no Corinthians, mas é que tá, esse é o problema do futebol brasileiro, né? Que até de vez em quando complica a vida de treinadores que vêm de outros países para cá. O problema é que a pressão aqui, principalmente das redes sociais, dos torcedores e tal, assim, eu brinco, né? Que aqui a cultura do nosso futebol é muito diferente da cultura europeia, principalmente no seguinte sentido: aqui, toda vez que começa um campeonato, todas as torcidas de todos os times acham que o time dela vai ser campeão, entendeu? Esse que é o problema. E assim, e aí é óbvio que só vai ganhar um, né? E aí a coisa começa a degringolar muito rápido, e aí também não tem mais como manter as coisas. Então, assim como vale para o Antônio Oliveira, vale para o Carpini, que inclusive é brasileiro também, né? Assim, é óbvio que se tudo correr bem, assim, do vestiário, né, da porta do vestiário para dentro, eu não tenho dúvidas que o Antônio Oliveira tem tudo para ser um grande treinador no futebol brasileiro e um grande treinador do Corinthians, porque o Corinthians tem qualidade, tem bons jogadores, né? Mesmo o Michael, o Wesley, que já são jogadores do Corinthians, sabem jogar futebol. Então, assim, eu acho que ele pode dar certo sim. Agora, é claro que precisa ver, sei lá, pega uma sequência ruim, 4 ou 5 jogos, uma desclassificação em algum campeonato aí importante, a Copa do Brasil, por exemplo, sei lá. Aí precisa ver como que ele lida, né, com a pressão, como que ele lida tanto com a diretoria, como ele lida com a torcida. Isso é muito importante hoje no futebol brasileiro, saber ler essas crises, né, e saber sair delas, né? São cenas dos próximos capítulos que vamos acompanhando Exatamente. aqui no futebol brasileiro e também no Flash Score Podcast, o nosso podcast. Obrigado, Eduardo Gerac. Como sempre, é um prazer. Referir ainda também que o Vitória Bahia, o Botafogo Vasco e o Palmeiras Corinthians são todos no domingo e terão transmissão na plataforma Flash Score, no site Flash Score, no aplicativo Flash Score, e também no sábado o São Paulo Red Bull Bragantino terá transmissão no site e no aplicativo da Flash Score. Se ainda não segue a Flash Score aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, pode e deve, digo eu, fazê-lo. E o Flash Score Podcast volta ainda este mês para mais conversas sobre futebol, o jogo pelo jogo do maior desporto do mundo. Muito obrigado, Eduardo Gerac. Um abraço grande. Até à próxima. Um abraço, Ricardo. Um abraço a todos. Até a próxima.